Oi, gente, vamos para mais um devocional. Hoje é dia 3 de março de 2025 e o tema de hoje é Decida Perdoar. E o texto de abertura fica em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E a frase de destaque de hoje é: o não perdoar é viver doente atrás de uma cura que só é possível por meio do perdão. A leitura bíblica vai ficar em Gênesis 41, tá? E a palavra-chave é perdoar. O texto de hoje diz assim: perdoar e receber o perdão é algo transformador. É uma entrega incondicional que reflete o caráter de Jesus. A verdadeira proximidade com o Pai. Inacessível se o nosso coração permanece selado pela amargura ou pelo orgulho provenientes de falta de perdão. A incapacidade de perdoar endurece o nosso coração e nos distancia dos planos de Deus para a nossa vida. Libertar-se desse fardo começa com arrependimento, o passo inicial para se desfazer do peso que carregamos. O amor de Cristo, evidenciado ao perdoar aqueles que o feriram, serve como nosso maior exemplo. Ele nos ensina que no auge da dor, o perdão pode ser a expressão mais pura de amor, refletindo sobre Judas Iscariotes e Pedro. Vimos dois caminhos distintos diante do erro, enquanto Judas se afundou no desespero. Pedro, embora tenha negado Jesus, encontrou forças para se arrepender. Essa contraposição destaca uma verdade profunda. O perdão estava ao alcance de ambos, mas apenas Pedro soube buscá-lo corretamente. Esse paradoxo ilustra que, por mais complexo que o perdão possa parecer, ele permanece acessível por meio de Jesus. Porque perdoando a humanidade e reconciliando com Deus por intermédio de seu sacrifício, ele nos deixou o grande exemplo do perdão, como um ato de amor. Somos convidados a refletir sobre a essência do perdão em nossa vida, pois ele é uma força transformadora que tem poder para quebrar algemas e libertar corações. Não viva presa à falta de perdão. Não carregue esse peso desnecessário. Assim como somos perdoados em Jesus, decida hoje perdoar quem feriu você. Vamos para a leitura bíblica. Se quiser ler junto comigo agora, fica à vontade. Se quiser, depois que eu acabar aqui, você pode ler, tá bom? Bom, Gênesis 41, tá bom? Aqui diz assim: 2 anos inteiros se passaram, e o faraó sonhou que estava em pé, na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias, magras e pararam juntas às vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um solo talo. Em só talo. Em seguida apareceram mais de 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas moídas engoliram as 7 espigas, cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou: Hoje eu me lembrei do meu erro.
disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe de padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe de padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha um significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele explicou ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe de copeiros. E o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José. Ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. E disse ao faraó a José: tive um sonho esta noite. Ninguém aqui conseguiu me dizer o que significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo. E vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio, e começaram a pastar no meio do rio. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras, que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um sotal. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, moídas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas moídas engoliram as 7 espigas saudáveis. As espigas moídas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei o sonho aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significa. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó, de antemão, o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas moídas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito, pois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez do alimento será tão terrível que apagará até as lembranças dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio, encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todos os alimentos produzidos nos anos bons, que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mandem-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimentos na cidade. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. O faraó e seus oficiais gostaram da sugestão de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Glória a Deus.
Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará carregado da minha corte, desculpa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu que ocupo o trono. Terei a posição superior à sua. O faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do seu dedo anel com o selo real e pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava a ordem: ajoelhe-se! Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. Ele disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a minha permissão. O faraó deu a José o nome egípcio, Zafenate Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potifera, sacerdor, sacerdote de OM, tá, gente? Eu não sei se é assim que diz. Assim, José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir a corte de Faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença de Faraó, é, desculpa, José foi inspecionar toda a terra do Egito, como previsto. Durante 7 anos a terra produzia fartas colheitas ao longo desse tempo. José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais com areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, do seu primeiro ano de fome, José e sua mulher, Azenate, e filha Potifera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram os 7 anos de colheita fardas em toda a terra do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também espalhou pelo Egito, quando o povo clamou ao faraó que ele desse alimento e respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir o armazém e vendeu cereais egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares iam ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Glória a Deus. Quero te agradecer por essa oportunidade de estar entrando na sua casa através desse vídeo, de você estar dedicando um tempo seu aqui ao devocional. E obrigada. Desculpe se eu gaguejei, se eu falei alguma palavra errada, tá? É que eu fico bem nervosa quando eu tô gravando o devocional. O levante é grande, mas eu não vou desistir. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo falar sobre a palavra de Deus. E esse canal é a forma que eu encontrei de mostrar ao mundo aquele Jesus que me recolheu, que me tirou do fundo do poço. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!